vez na continuidade dessa série, eu gostaria de perguntar para o professor, passeando no seu universo, como foi a opção do caminho a seguir e como você indicaria isso para aqueles que estão te vendo e ouvindo? Olha, é uma coisa que eu falo sempre, eu tenho profunda preocupação com a juventude. É uma coisa meio fora de moda, a gente não as pessoas que ouvem alguém como eu agora, aqui na borda dos 70 anos, que não é muito, mas para mim dizer, minha preocupação com a juventude, acho que está fazendo um gesto de mera hipocrisia. Não é, eu sempre tive isso. E não é só assim com o jovem em idade universitária, é com o jovem simples que mora lá no meu entorno. Eu toda hora estou procurando, porque sumiram, num país que sumiram as oportunidades de trabalho, reduziram terrivelmente os espaços, as expectativas, as pessoas parece que perderam, e consequentemente perderam a experiência. Então eu sempre tenho essa preocupação. E a preocupação de quem está próximo a mim, que são os estudantes ou aqueles que estão em vias de ingressar na universidade, eu sempre digo o seguinte: se quer ir para a publicidade, vá. Se você se encontrar nela, fique e faça, nunca tenha medo da sua criatividade. Ponha tudo que você quer dizer para fora e deixa que os outros, ou quem está à volta, na empresa, na agência, onde você estiver, faça a crítica, o comentário, corte, sugira, coisa assim. E você toque a vida. Toque a vida e procure, fundamentalmente, ler muito, assistir muito vídeo, muito cinema, se deslocar, andar, viajar, porque isso aqui enriquece o acervo, o background de um bom publicitário. Tem também que viajar, tem que conhecer gente. Não precisa pegar aviões para ir ao velho mundo. Você pode ir de carona aí para Maquiné, para as grutas em Minas, aí no Vale do Ribeira. Basta mudar de vez em quando a sua realidade, esse choque de realidade é muito bom. Com tantas experiências vividas, o que te inspira hoje? Olha, hoje o que eu mais aprecio é a solidão da casa. Quando termina o dia, que eu volto para casa, chego lá, fecho o portão e fico olhando o mato. Eu tenho muito mato dentro da minha própria casa, e vendo os cães. Chega no fim do dia, ouço barulho de jacu, aquele barulho característico do jacu. Às vezes, agora com essa onda de febre amarela aí, assumiram os macacos, alguém deve estar batendo o macaco, que é errado, não deveria. O macaco não tem culpa nenhuma e ele é o sinalizador da doença, né? Depois de picado por um mosquito. Mas assim, apareciam muito no fim da tarde, né? Eu gostava demais, então a vida para mim se resume a isso hoje. Eu sou um homem de gostos simples, consumo barato e um profundo recolhimento pessoal. E é claro que aí há um outro dado, que é um dado ligado a essa raiz familiar, da religiosidade familiar, que pelo fato de estar sozinho, modernamente chama-se muito medito, né? Eu fico meditando. Não, essa coisa de você também entrar em oração, em contato com o Criador, isso tudo me faz muito bem hoje. Voltando no tempo, o que você mudaria? Bom, outro dia eu assisti isso, eu vi esse programa de humor, né? Mas que não vem ao caso aqui, porque as pessoas tendem sempre a responder para ficarem bem na fita, né? Eu diria o seguinte: se tivesse que hoje rever a minha vida
e mudar alguma coisa, eu não teria ido para o seminário, em pequeno, em criança. Eu não teria ido para o Exército, que eu fiz um serviço militar complicado e cumprido, fiz CPOR em Porto Alegre, e depois do estágio de instrução obrigatória, fiquei 2 anos ligado ao Exército, que é um pouco perda de tempo isso. Mas, por outro lado, é o seguinte, é uma revisão, a grosso modo, que eu faço, mas é o contato com o cavalo, o esporte equestre, o hipismo, também se deveu ao Exército. Então, é uma coisa difícil de ponderar, mas, a grosso modo, eu diria, eu não teria ido para o Exército. E, por último, talvez, eu sempre penso a respeito disso, eu teria resistido a essa coisa de ir para a universidade e ser professor. Não é que isso não me trouxe alguma coisa, afinal de contas, tudo que eu sou eu devo a isto, mas eu deixei de realizar muito profissionalmente porque me tornei professor e depois eu entrei naquele processo de pós-graduação para titulação, tempo integral, e saí do mercado de trabalho. Eu acho que talvez eu não tivesse ido para a universidade. Mas nada contra a universidade, eu só estou achando assim, talvez tivesse feito uma escolha diferente. Como é que você, hoje, vê o mundo ao seu redor e como você se relaciona com ele? Essa pergunta é complexa. É uma pergunta complexa e exige uma resposta extremamente difícil, porque o mundo mudou enormemente. Essas tecnologias que aportaram no mundo com a internet, elas criaram uma perspectiva de sensibilidades novas, outras sensações, de experiências novas que já se começa em criança a experimentar essas coisas. E as relações pessoais ficaram modificadas a partir disso. Então, para quem vem de uma outra época, e voltando outra vez àquilo que eu já falei lá atrás, eu sou um produto da primeira metade do século passado, né? É uma coisa antiga isso. Eu fui acumulando essas transformações e as últimas transformações já não pegaram muito bem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente, se alguém me ligar no telefone celular, vai me encontrar. Porque ele está numa gaveta que eu não lembro onde é que foi, está numa pasta que eu esqueci, deixei em algum lugar. Quer dizer, eu não tenho aquela fobia de carregar o smartphone e ficar linkado permanentemente, ficar conectado com o mundo. Por quê? Porque eu sou de uma outra época. Então eu não tenho na minha natureza. A minha neta de 9 anos, ela circula grudada no smartphone, entendeu? O neto de 8 também, do mesmo jeito. Então, e eu olho as pessoas, todas têm para um instante para ver a mensagem, e as mensagens não são tão importantes assim, entendeu? Olha, o meu falecido pai tinha uma frase ótima para dizer o seguinte: se não for carta de banco, não é importante. Uma vez um irmão estava reclamando que uma moça que ele conheceu lá nas Sete Quedas, na época que existia ainda, no Mato Grosso, Paraná, tinha dito que ia escrever e não escrevia, ele ia ao correio, na época a gente tinha que ir ao correio em São Paulo, não tinha carteira do bairro onde ele morava, e a carta não chegava, e ele fala, meu pai naquelas épocas, nos anos 1970 e pouco, disse para ele, olha, carta se não for de banco não é importante. E ela continua sendo, entendeu? A carta de cobrança, a cobrança da luz, do telefone, essa daí você tem que ver. Agora, essas outras mensagens, então, se você mandou hoje, pode mandar amanhã, entendeu? E assim, então eu sou de uma outra época. E essa relação é aparentemente difícil para as outras pessoas, mas para mim não é.
As pessoas que estão te vendo e ouvindo gostariam, eu creio, e eu também seria uma dessas, de ver você compartilhar as lições aprendidas durante a tua vida. Olha, 106 livros, e tem grande parte deles está tudo relatado. Agora, a maior parte desse compartilhamento, o que eu penso a respeito de alma, o que eu penso a respeito de Deus, o que eu penso a respeito da minha obrigação no mundo, da ética, está tudo em poema. Nesses poemas que tem uma Kombi de gente que diz que não gosta. Tá? Eu faço tudo isso. Outro dia eu fechei uma antologia. 1.384 trilhiças, que é como eu chamo a estrutura poética que eu desenvolvi para mim. Que são 3 estrofes de 3 versos. Porque como hoje ninguém tem tempo de ficar lendo, pensando, então eu escrevo tudo em 9 versos, eu passo a mensagem. E tenho 617 dessas trilhiças, eu tenho no YouTube, musicado, editado, o vídeo, poema lá. Teve uma pessoa que me reclamou muito de um que eu publiquei outro dia assim, sobre... a pessoa não entendeu. Eu falei assim, conta a lenda que morri e fui ao inferno, né? E a pessoa ficou muito irritada. Você não pode dizer uma coisa, você pode dizer qualquer coisa. Eu posso dizer qualquer coisa, você me desculpa, leia direito que você vai ver. E eu termino lá no fim dessa trilhiça, dessa composição poética, eu termino assim, dizendo assim, como eu cheguei lá sem número de interno, eu fui mandado de volta, entendeu? Como eu cheguei lá sem escolta e sem número de interno, eu fui mandado de volta, entendeu? Então, leia e entenda isso. Então, coisas desse tipo, eu tenho lá sempre a sua obrigação para com os outros e tal. Dificilmente vai ter um poema idílico, entendeu? Essa coisa do afeto e morredouro, aquela coisa, eu não faço mais sobre isso e tal. Então, eu compartilho o que eu sinto, o que eu vivi, a minha experiência com poesia. Fale um pouco do seu mundo, você, filhos, família, amigos. Então, eu tenho poucos amigos, mas não porque eu seja uma pessoa intratável, porque eu convivo pouco, moro no mato e as pessoas para irem à minha casa se perdem, todo mundo que vai lá a primeira vez se perde. Tem um senhor que mora próximo da minha casa, que é um pedreiro, e tem uma chacrinha assim, grudado lá na minha cerca e tal, e ele é conhecido como o seu Pelé. Então, eu descobri na região que o seu Pelé é conhecido de todo mundo. E aí eu passei, todo mundo que ia lá se perdia. Ligava para mim, o celular não pega, a pessoa esquecia o número do meu telefone, aí a pessoa perdida no meio de uma roça é complicado, né? Finalmente falava, estou perdido, aí me descreve onde é que você está. Aí eu pegava o carro, ia lá buscar a pessoa, aprendia onde é que estava. Aí eu descobri o seguinte, se eu falar para a pessoa assim, ó, você se perdeu, para o carro. Passa pouca gente, mas você vai acabar vendo uma ou duas pessoas. Sabe onde é a casa do seu Pelé? Todo mundo vai te ensinar a chegar na casa do seu Pelé. Você vai na direção da casa do seu Pelé, quando você chegar na casa do seu Pelé, você vai enxergar um muro enorme assim, tem com 2 portões, é ali que eu moro. Pronto. Ninguém mais se perdeu. Aí, passa um tempo, um colega da universidade topou ir à minha casa. Vamos lá, vamos almoçar lá em casa, tá, foi. E levou um professor de uma outra faculdade junto, que é muito amigo dele. Aí foram os dois, tal, de repente tocaram a campainha, abriu o portão, eles entraram, desceram, contentes e tal. Pô, legal, esse já tinha se perdido uma vez quando foi lá. Foi, sabe, foi batata.
Via descendo uma senhora ali com um carrinho de mão com as batatas dentro, eu perguntei, sabe onde é a casa do seu Pelé? Ela me ensinou, olha, não deu outra, não nos perdemos. Está vendo? E o colega, junto, mudo, olhando assim. Quando tomamos lá um refresco, tinha alguém assando uma carne, ele olha assim, longe por cima do muro e enxerga a casa do seu Pelé. E aí ele vira e faz o seguinte comentário, mas o Pelé é bem simples mesmo, não é? A pessoa estava achando que o Pelé era o Pelé. Né? Então, eu tenho poucos amigos por causa disso. Né? Moral, lá no entorno, eu tenho alguns grupos com os quais eu convivo. Eu convivo e confabulo. Eu escrevi uma peça de teatro, que aliás foi a primeira, eu escrevi só 2 peças de teatro até hoje, para meio que para me vingar do dia que o professor aquele nos pôs para fora do curso, né? E eu escrevi uma peça de teatro tirando um personagem do romance, que é o Padre o Açougueiro, que chama Um Padre no Inferno. É uma comédia em 3 atos. É um padre que foi muito mandão, muito bronco, viveu a vida inteira, 50 anos depois de ser chefe da paróquia, ele jubila, é obrigado a morar num quartinho sem janela na casa paroquial, onde tinha agora, no novo modo de ser, um comitê executivo na paróquia. Ele não gostava nada daquilo. E aí ele acaba adoecendo, então, e morre. No segundo ato é o diabo vindo buscar ele. E ele diz, mas o senhor quem é? Eu sou o diabo, eu sou o inferno, mas eu não posso ir, eu sou padre. Aí então tem toda uma conversa com o diabo que todo mundo vai entender que ele também pode ir para o inferno. E o terceiro ato é ele indo, convivendo dentro do inferno. Então eu fiz essa peça, ela cheia de imperfeições, eu descobri um grupo de gente de teatro lá no interior, Mairim, Alumínio, Araçariguama, Pirapora, Vargem Grande Paulista. E aí as pessoas conversaram, e um dia nós marcamos fazer uma primeira leitura num restaurante de meio de mato. Então, em função desse grupo, é que eu convivo mais com pessoas fora da família. Que todo mês a gente faz uma leitura. Depois eu escrevi a outra peça, que é A Sogra, né? E a sogra, como sabem, é sempre objeto, eu aqui quero ressaltar, sim, é um objeto injustiçadamente agredida, porque ela está no imaginário do folclore brasileiro, essa coisa toda e tal. E eu fiz uma peça sobre isso, que, aliás, era para ser um stand-up, e acabou sendo uma comédia num único ato. Ela ficou muito bem feita. Eu leio essas peças, converso, e lemos outras peças também. Aí tem o meu lado familiar. Pessoa com a qual eu mais convivo é com o chato do meu neto mais novo, que acha que eu sou brinquedo dele, entendeu? E eu deixo. Tá? Outro dia eu falei para ele assim, o Gustavo, vô não é parente, é o quê? Eu digo, é contraparente. E ele vira para mim e diz assim, o que eu te fiz? Então eu convivo direto com ele, porque ele, no momento que ele pode, ele pede para alguém levar ele na minha casa, e ele anda lá, ele chateia e é fazendo as coisas que as crianças de hoje fazem. Ele está na casa do avô, está conversando com o avô, mas ele está jogando videogame, está vendo televisão, e como ele faz Kumon de português, ele leva a lição para fazer na minha casa. E esse menino é um gênio, porque olha, ele mexe com o cachorro, mexe no videogame, no smartphone, vê um programa de televisão e faz uma lição de interpretação de texto em português sem errar uma questão. Entendeu? Esse menino é um gênio. E aí ele é mal educado, ele é grosseirão, assim e tal, porque é o jeito dele, mas é com quem mais convivo. Tem a menina também, a irmã dele, a neta, com a qual eu convivo, mas naturalmente é um convívio de restrições, porque agora ela tem o universo dela. Meu genro é genro, né? Na minha casa, ele tendo a beirada do sofá e um controle remoto na mão, ele está feliz, não aborrece ninguém. E a filha, que é sempre preocupada comigo. Tem o filho que mora em São Paulo, é casado, mas não tem filhos. E ele é muito querido, ele está sempre
me chamando para ficar em São Paulo. Às vezes eu até fico em São Paulo, não gosto, mas fico. Eu durmo lá na casa dele. Porque São Paulo ficou para mim um sacrifício. É uma cidade de trânsito difícil, tudo muito demorado e tal. Então, mas o que me resgata nessa coisa é exatamente essa convivência com o filho, né? Tenho uma irmã com a qual eu convivo pouco, que mora fora, um outro irmão que mora também longe, e a minha vida familiar hoje é uma coisa assim muito nuclear, sabe? Muito nuclear. Como você vê a cultura e as realizações que se propõem os jovens de hoje? Isso aí está virando um absurdo, porque nem tudo que é efetivamente chamado de cultura é cultural. Nós vivemos num país de patrocínios e subsídios. Aí tem essa lei Rouanet. Quando eu vejo uma notícia de que tipo de gente que está levando uma soma absurda, uma exorbitância para fazer um espetáculo, aí você vê a natureza, a qualidade daquele espetáculo, se espanta e se irrita, porque aquilo não era da cultura brasileira. Eu lembro perfeitamente, ali pelos anos 80, eu ainda era professor de produção de discos. Um dia alguém me convidou na Rádio USP FM para uma entrevista sobre lambada. E eu falei com todas as letras no meio da entrevista, dizendo assim, mas isso tem tempo para acabar, porque isso é uma coisa oca, ela não tem fundamento cultural, não tem raiz, ela vai desaparecer. E a moça e o rapaz, que eram locutores do programa, eles não simpatizaram muito com essa resposta e eu percebi que não agradou a entrevista. 6 meses depois começou o declínio da lambada. É a mesma coisa com esses gêneros musicais, por exemplo, o sertanejo universitário. O que é isso? O que é sertanejo universitário? O funk. O funk é uma coisa também que um pouco aberração, a insistência que tem com... Eu não sou contra dizer que tem que... Não tem nada a ver com outra coisa, não tem nada a ver com proibição. Tem a ver com o reconhecimento cultural de uma coisa que não é cultural. Ela foi gerada num determinado espaço e ela pode até ser considerada cultura nas expressões dos limites daqueles lugares. Agora, tentar fazer de uma exceção uma regra nova não passa. Como jornalista e autor de tantos livros, como têm sido as suas obras aceitas pelo público? Olha, faz muito tempo eu deixei de ter obra curada, né? Que é aquela obra que tem um curador, seja ele a editora, seja um conselho editorial de algum lugar que decide se publica ou não. Eu passei a dirigir as minhas próprias obras, porque desde que eu comprei o domínio victoraquino.com, eu transformei só em divulgação editorial. E aí tem o domínio com as capas, você clica na capa e abre o livro no Publisher, na Alemanha, que é aquele site em Flipbook, que abre o livro e qualquer pessoa lê. E eu nunca mais vendi direito autoral para editora nenhuma, nem passei lá. Então, eu só tenho as quantificações. Por exemplo, tem livros que tem 300 acessos e nenhum download. Tem livro que tem 1000 acessos e 10 downloads. Mas tem o livro com 300.000 acessos. Tem um livro, por exemplo, esse Meus Modos de Ver a Arte, que tem 5.000 downloads. Então, por exemplo, assim, esses são números pequenos, mas agora é que eu sou um autor, sozinho, né? Eu não tô concorrendo a ser usar um termo de hoje, ser um influencer, né?
essa bobagem que agora se achou, qualquer um fala abobrinha e é influencer. Né? Então, tudo bem, tem espaço para todo mundo, cada um fala o que quer. Mas acontece que, no meu caso, o que eu sei é o seguinte, eu tenho um acesso na minha obra que é mais ou menos padrão. Varia sempre naquela faixa de até os 5.000 downloads, que eu não considero muito só os acessos, porque o acesso, se acessou, contou, mas não é isso que eu quero ver, você sai dali. Agora, o download não, é um compromisso com o que você viu e você está baixando aquele negócio, ou arquivando aquilo para ler depois. Uma mensagem para os seus admiradores e espectadores. Olha, eu quero dizer para todo mundo que a vida é o principal bem que nós temos, independente do que façamos, do que queiramos, porque é no espaço da vida que a gente sonha, que a gente projeta, que a gente realiza, e tudo o que a gente faça seja pelo bem comum. Because of who you are, Jehovah.